Bom, vocês não fazem ideia do quanto é difícil estar aqui. Mas, olha, vocês não têm ideia de quanto é difícil ser trabalhado pela morte. A gente aprende com a dor. A gente, todas as vezes que a gente morre, a gente aprende alguma coisa. A verdade é essa. E a gente aprende com todo o sentimento da morte deixado aqui. O problema é que ela foi abandonada, ela foi usada, ela foi maltratada, enganada. Pois é. Bom, vocês não sabem o quanto foi difícil estar aqui, chegar aqui para falar com vocês. Eu acho que as pessoas parece que precisam de alguém, sabe, para poder acusar, para poder falar, alguém para poder condenar, não é mesmo? Eu sei como é que é. Todo mundo parece que precisa de uma cara para bater, sabe? As pessoas precisam disso. Eu acho que existe uma necessidade de seguir alguém, de amar alguém e odiar alguém. Parece que precisam disso. E vai depender muito daquilo que a pessoa está conectada com a outra, sabe? Se ela tem muito a ver com a religião dela, se tem muito a ver com ela. Sempre é ela, sabe? É sempre ela. Sempre tem um interesse pessoal em tudo. Tudo. Sempre tem um interesse pessoal. Mas você criar uma coisa, fazer uma coisa pelo bem de todos, não só seu, você pode começar até com você, de verdade, você pode começar com você. A gente precisa se amar, como é que a gente vai amar os outros se a gente não se ama, né? Então, tem que começar com você. Você precisa se amar, você precisa se entender, você precisa se consertar, você precisa chegar lá. Mas para isso tudo precisa ser trazido de volta, sabe? Eu relutei muito em chegar aqui nesse ponto. Eu sempre, até então, né? Eu sempre estava em áudio, mandando áudio para as pessoas, falando só em áudio. Não mostrei minha cara, mesmo dentro da primeira vez que eu queria que as pessoas soubessem dessa verdade que eu estava sabendo, que eu estava recebendo. Eu não apareci completamente assim, né? Foi lá no Flávio Vale. Quem pôde ver lá, sabe que foi a primeira vez que eu apareci lá, e depois de lá muitas pessoas saíram de perto de mim. Sabe por quê? Porque você tem muito conhecimento, e falar do conhecimento dos outros que está, digamos assim, sobre custódia pessoal. Porque se ele deixar todo mundo saber da merda que ele faz na família, o pior é família. O que acontece? Ele vai ficar mal com a família, ele vai parecer aquilo que ele não é. Ele não quer parecer aquilo que ele não é, mas ele é da família, sabe? Mas ele passa-se como uma coisa que ele não é, a verdade é essa. Todo mundo tem uma merda para resolver aqui, porque você está aqui e tem uma merda para resolver. Só que o difícil é aceitar essa merda e arrumar essa merda. Por isso vocês não sabem o quanto foi difícil, quanto eles trabalharam comigo, trabalharam com a minha esposa, para a gente assumir uma posição. Não aqui com você, não é com você, porque eu prefiro que você, sinceramente, me ache um doido. Eu prefiro de verdade que você me ache um maluco, me ache um retardado, que continue rindo da minha cara. Nem ria, na verdade, não dê nem valor. Porque quando você começar a rir de mim, é porque eu já estou dando valor para você. Ou seja, já estou machucando o seu coração de alguma forma. Isso é uma forma de nascimento, entendeu? Você vai estar nascendo. Ao me conhecer, você vai se conhecer, entendeu? E ao se conhecer, claro que vai me conhecer, mas depois de si mesmo. Então, é o que eles fizeram comigo. Eu precisava conhecer quem eu era, quem sou eu de fato. De onde você veio, quem você é, sabe? Essas perguntas. O problema é que as respostas que eu recebi
deixou um monte de gente maluca, não conseguiu caminhar comigo, sabe por quê? Porque a procura era minha, não era dele. É eu que estava procurando, mas eu queria compartilhar o que eu procurava, com o que eu achava. E aí não encaixava com o que ele estava procurando, com o que ele queria, sabe? E aí assim a gente ficava desentendido numa parte do caminho. Eu fui entendendo tudo isso nessa caminhada e eles foram me separando dos meus amigos, separando das pessoas que eu, vou ser bem sincero, eu gosto. Apesar de que são estúpidas, elas entraram numa estupidez e ignorância, arrogância de coração, que, olha, de verdade é complicado. Mas elas são, né? A gente não pode mudar o que é família, cara. Família é família. A gente tem que entender o que é família. Senão, se a gente não entender o que é família, a gente vai ter um fake familiar, onde pessoas que não são da família querem participar. Você entendeu? Querem participar, mas não são da família. Então, por que elas deveriam participar se elas não entendem o que a família passa? Se ela não entende o que a família é? Como que vai fazer? A família ela é formada por partes. Ela para um todo, para um inteiro, ela precisa da união das partes. Então não pode ser um só. Um só não pode ser família. Entendeu? Tem que ser todos. Todos, a união de todos é a família. A união de todos é a união de luz e trevas. Não pode, você não pode querer ser só luz. Você cega. Você não pode querer ser só trevas. Você cega. Você tem que estar numa penumbra entre luz e trevas, se você quiser entender tudo. Se você quiser entender só um lado, você vai pegar o seu lado. Se é das trevas, você vai achar que vai ter que ir para as trevas. Se você é da luz, você vai achar que vai ir para a luz, que hoje em dia a luz é religião. Talvez você esteja me vendo assim, caracterizado, e pense que eu sou um judeu. Tem muitos judeus aí hoje. Complicado falar sobre isso, mas tem judeu, tem da tribo de Irudá. Tem. Mas foi a única tribo que ficou, pelo que eu entendi. Dividida em algumas pequenas tribos que ficaram reconhecendo as suas próprias, né? Então, mas a tribo de Irudá, que é esses que usam assim, ele ficou. E olha, eles são muito resistentes, eles são leões. Eles são bem pesados, são bem fortes. No quê? No coração. Para conhecer o coração, você tem que aplicar uma lei. E essa lei, ela é bem rigorosa para quem assumiu a direção da lei. Você entendeu? A direção da lei? A direção da lei se tornou religiosa, ao ponto de saírem mais 2 religiões depois dela. Essas 2 religiões que saíram se tornaram um empecilho para a primeira, porque ela só pôde, a única coisa que ela pôde ver e consegue ver, eu acho que alguns já conseguem ver, que não passa de religião. Sabe por quê? Eu tive o prazer, eu vou contar um pouco da minha história para você me conhecer. Algumas pessoas que já me conhecem vão me ver e vão dizer que eu sou doido. Tudo bem, os conhecidos já, né? Os que não me conhecem, eu tenho a chance de mostrar para ele que eu não sou, porque eu tenho consciência. Para quem não me conhece e sabe do que eu falo, sabe que eu não sou doido. Então, vai ter todo tipo de gente, eu já estou esperando de tudo, né? Mas eu quero me passar como doido para você, porque pelo menos você me deixa em paz, você que não é da família. Eu quero falar com loucura para os da família, porque os da família sabem o que eu estou dizendo. A gente tem que mudar algumas coisas, alguns pensamentos da família, para a gente poder honrar aquele que é o nosso rei, que eles não têm, mas a gente tem, né? Eles não têm um Criador, mas nós temos um Criador. Nós não tínhamos Deus. O grande problema é que a gente não tinha Deus. Ninguém queria se apresentar como Deus. Sabe por quê? É bem complicado ser Deus. Eu vou dizer para você o que seria um Deus. Um Deus é um humano, presta atenção. Eu não estou brincando com você. Deus é um humano com poderes divinos. Deu para entender? Isso é Deus. Mas ele é humano. Ele não é divino. O poder dele é divino, mas ele não é divino. Ele é humano. Você entendeu isso?
O que ele tem de divino é um poder de consciência ao qual ele mexe com o outro lado, o lado da justiça do humano. Quem é a justiça do humano? A morte. A morte é a justiça do humano. Todo mundo sabe disso. Quem mata? Quem mata é um conselho de 5. O conselho dos 5. OR5. Você já ouviu falar? O OR5 teve um plano, um planejamento muito perfeito. Perfeito. Por quê? Porque é das tribos. Voltada às tribos. Ou seja, são 13 da família, são 13 consciências negras, tá aqui, ó. Consciência negra. Nós temos consciência do negro, porque nós viemos do negro. Nós não somos brancos, não. Digamos que nós somos mulatos. Temos as duas coisas. Nós não somos nem branco nem preto, mas nós temos a consciência do preto. Quem seria a consciência do preto? A consciência do sofrido. Daquele que foi oprimido, aquele que foi rejeitado, maltratado, aquele que foi enganado. Você entendeu? Bom, eu entendo que tenham entidades que não queiram que eu fale. Sim, elas não querem que eu fale, elas queriam impedir que eu falasse. E até agora tentam impedir. Eu entendo isso. Mas a pergunta que eu vou fazer para todo mundo que está me ensinando, porque eu tenho sido ensinado, eu tenho aprendido, Cabala, tenho aprendido coisas que é muito difícil falar para as pessoas, muito difícil. É muito difícil você fazer elas sentirem o que você sente sabendo o que você sabe. É difícil, difícil. Então, por mais que eu tente externar com a minha voz, e é o meio mais fácil de você entender, se fazer entendido, é falando, porque você expressa o seu coração. Apesar de que tem gente que é artista, mas olha, quem é sensível, quem tem sensibilidade, sabe que quem está falando é sincero. Ele sabe que ele não está de sacanagem, ele sente, ele sabe, ele escuta pela voz, ele vê se ele não está fazendo pilantragem, armando, querendo ser uma coisa que ele não é. Esse é o problema. Eu não queria ser, eu não queria estar nem aqui. Fui trabalhado para estar aqui, mesmo contra a minha vontade. Eu quero deixar claro, quem me conheceu sabe que eu prefiro fazer aulas áudio de aula do que audiovisual, ou seja, você ver e ouvir, só áudio do que visual. Mas eles têm trabalhado comigo porque parece que eu precisava chegar nesse ponto de me mostrar a você. Parece que você queria me ver, queria culpar alguém, queria, sei lá, alguém que estaria botando merda no ventilador. Mas olha, eu nem te conheço, eu nem sei quem é você. A única coisa que eu fiquei sabendo que você era da família e que tinham intenções de fazer determinadas coisas. A única coisa, eu não conheço ninguém, de verdade. Vou ter o prazer de conhecer, se quiserem me conhecer, mas tem que saber, tem que entender, por favor, a família. Eu estou falando para a família, não estou falando para o outro que não é da família. Não, estou falando para a família, porque a família são 13 tribos que foram lançadas do lado de fora. Foram semeadas do lado de fora, que se tornaram malignas, se tornaram más, se tornaram perversas, se tornaram tudo o que você pode, se tornaram magos negros. Vamos dizer assim. E tem o poder da consciência nas mãos, porque eles são os únicos que satisfazem os sentimentos com aquilo que dizem. Deu para entender? Então esses têm o poder, esses detêm o poder da verdade, da sinceridade, usadas de forma correta. Então são 13 da família que têm problemas para resolver entre si, mas que uma parte da família já sabe, não tem problema com isso, ou não tem problema em resolver isso. Tem problema com isso, porque deveria estar unida, não deveria estar separada. Deveria estar unida, todo mundo deveria estar unido e saber a sua participação na família. Você nasceu para quê? Você é o quê na família? Sabe, se conhecer a família, os poderes da família, sabe? A gente precisa se reunir.
A verdade é essa. O único desejo que eu tenho aqui de vir parecer o meu rosto, você está me vendo, me achar esquisito, é que o meu desejo é reunir a família. O que seria reunir a família? Reunir todo mundo que tem consciência da sua existência. Esse é da família. Esse é um Levi. Ele é da tribo de Levi-Atã. Essa que foi jogada para fora, a tribo do coração azul. Pois é, que carregava um fio azul nos lados. Um dos 4 lados. Em cada um dos 4 lados, desculpa, tem que ser bem claro. Em cada um dos 4 lados tinha um fio azul para conscientizar os demais. Para lembrar isso. Isso precisa voltar a ter consciência. Todo mundo precisa ter essa consciência de volta. Todo mundo precisa se erguer naquilo que é. Consciente. E sabe o que tem que fazer e faz. Então, nós precisamos agora nos reunir. E parece que precisava que eu viesse falar. Precisava que eu... Porque eu estou falando, mas... sabe que parece que alguém quer ver, quer olhar nos olhos, quer saber, né, sabe? Quer ver direito se a pessoa, né, é o que diz ser. Bom, fisicamente talvez eu não seja o que você esperava, pode ser, mas eu tenho sido trabalhado de uma forma a qual tem mais ou menos tentado me acordar para o que está dentro de mim, o meu coração, quem eu sou, dentro de mim, sabe? Complicado. Você não faz ideia. Mas, como meu início dessa carreira de todo o coração foi com pessoas de coração, mas enfiadas, não é enfiadas, elas estão aprisionadas na religião. Nessa aqui, ó. Essa aqui. Então, eu quis aparecer aqui outra vez. Fizeram um teste comigo. Perguntaram se eu iria aparecer. Eu disse que eu iria aparecer. Talvez precisa, né? Vocês precisam, né, de alguém assim e tal. Tá bom, eu vou aparecer. Mas muita gente vai saber quem eu sou. Pessoas que me conhecem vão pensar coisas, né? As pessoas vão começar a julgar, falar por aquilo que vê ou aquilo que não pode mudar. Tipo, eu sou o que eu sou, nasci assim. O que eu me importo não é meu exterior, é meu interior. E o que eu me importo com você não é o seu exterior, não é o que dizem de você exteriormente falando. Isso não me importa, porque tem muita gente que é bonita, que por dentro é uma carniça. É uma carniça, de verdade. Poderia citar nomes aqui de mulheres carniças. Carniça. Simplesmente fazem coisas absurdas para aparecer. Para chegar, para estar, para ficar onde está. Como se não quisesse perder, né? Faria qualquer coisa para não perder, sabe aquela coisa? Pois é. E uma nação que foi muito utilizada, né? E ela é uma nação muito forte, resistente, de justiça, né? Sim, muito de justiça. E essa nação tem que ser reerguida, mas para fazer paz, não para fazer mais guerra. Não, chega de guerra, chega de brigar entre famílias. Você não sabe que eu tive que passar a sabatina dos 3 mundos. Eu tive que ser, e tenho que ser. Não disse que terminou não, porque terminar, para que vocês não saibam, termina em 2028, com a coroação da rainha. Porque essa rainha que está aí vai deixar de ser rainha, está morrendo, né? Tá vendo? Pode ser que ela não morra, pode ser que ela entenda isso e o orgulho dela faça com que ela agora não faça mais isso. Aí ela começa a ter vida, não entregue mais o corpo dela à morte, só por orgulho, sabe? Porque ela está querendo passar para outro corpo, querendo ir embora, pegar outro corpício, né? Assumir outro corpício mais novo, com outro éter. Um éter mais novo, no qual ela poderia continuar trabalhando aquilo que ela começou. Eu entendo tudo isso, eu já compreendi. Não sei se você entende sobre SCPs, né? SCPs, que foram entidades, foram feitas para governarem o mundo, para ajudar no governo do mundo, sabe? Tudo tem a ver com o rei do mundo, né? Que seria Deus, o humano com poderes divinos. E isso seria divino, né? Para nós seria divino. Você não faz ideia das entidades de justiça que nós temos aqui,
coisas bem aterrorizantes. Elas só são soltas quando você precisa de morrer. Aí você vê ela fazendo coisa, mas também vai ser a última vez que você vai ver, vai ficar naquele loop infernal. É uma correção de consciência, sabe? Isso aqui é um mundo bem interessante nesse quesito de consciência, de conscientização. Então, para quem estuda Cabala de verdade, sabe o que eu estou falando. Porque o cabalista mesmo, ele não está no meio do povo. Ele está sozinho, ele está calado, ele está no canto. Foi o que fizeram comigo, me afastaram de todo mundo. Para mim poder ver e aprender coisas com o outro lado, que não podia ter mais ninguém influenciando, deu para entender? Porque se eu tivesse influenciadores religiosos, eles iam dizer para mim que isso era mal. Por quê que eles diriam isso, que era mal? Porque eles queriam minha destruição, não queriam reconhecer quem seriam perante mim. Sabe, entendeu? Então aí você acaba tendo que destruir o nascimento de alguma coisa, porque aquela coisa que estaria nascendo tomaria o seu lugar. Mas eu quero dizer para você, meu querido, da família, tá? Da família. O resto não me interessa. Você que é da família e o lugar é seu, você tem que pegar isso de volta. Sabe? Trump, Donald Trump, né? Pois é. Esse lugar é seu, meu amigo. Esse lugar aí foi escolhido, foi dado para você. Você tem que assumir o seu papel, tem que fazer. Eu vou ter o prazer de botar esse vídeo lá. Sabe por quê? Porque justamente hoje, em toda essa questão de decisão de se eu apareceria ou não, se eu teria coragem de vir aqui falar para vocês, com a minha cara, da minha cara para bater não, né? Mas pelo menos falar. Se eu teria essa coragem de fazer isso, eles me esclareceram mais algumas coisas da família, sabe? Família. Então eu falo para a família. Por quê? Porque a família está espalhada. Sim. A família foi espalhada, 13 tribos foram espalhadas, né? Tem um americano, se você não sabe, tem um americano, aquele que montou a América. Ele é da família. Mas quem governaria essa nação? Esse é o problema, porque precisa de um coração. O único coração que foi dado para essa parte da família foi fazer a união à base de mortes. Ou seja, os Estados Unidos vinha para fazer a guerra. Na verdade, depois da guerra vinha a paz, mas olha, tinha muitas perdas e danos. Não é mesmo? Você que lida com guerra, que lida com a morte dos seus parentes, dos seus entes queridos, para defender o ideal de mundo novo, não é mesmo? Você está entregando a sua consciência do seu éter dentro de você para ficar naquela parte da família fazendo aquilo que morreu. Não é legal? Pois é, a morte foi semeando a família naquele mundo. Mas um mundo, presta atenção, um mundo que não tem acesso aos vivos, mas que quer voltar aos vivos. Precisa voltar aos vivos, sabe por quê? Porque aprendeu que é justo, ela tinha um coração. Ela fez porque ela sentiu que se ela não fizesse, a sua família ia morrer. Ela praticamente entregou a sua vida para proteger. Mas protegeu matando, enfrentando coisas bem difíceis. Quem sobreviveu sabe disso, né? O exército aí dos Estados Unidos, o pessoal que é fera, o pessoal que lida mesmo com a frente de batalha, com aquela coisa de vida e morte, que você não sabe se vai voltar, que vê pessoas sendo perdidas na sua frente, que você ama, que você curtiu, que você hoje sente saudade delas. Família, aquela que saiu para proteger o seu povo, mas não voltou, sabe? Pois é, eu entendo você, e é por isso que eu não quero mais isso aqui, e eu acho que você também não quer. Eu acho que você aprendeu, não aprendeu? Ou não aprendeu? Eu acho que tem que fazer a mesma coisa. Acho que tem que abandonar a família em prol do ideal de justiça própria. Ou seria uma justiça de todo mundo, mas só que quem iria perder? Você? Você daria sua vida em troca de quê? De você? Sabe por quê? Porque é tudo família. Você não sabe que essa última geração, está ligada a Cão, Caim, Cão.
sabe? Tá ligada a Cão, cara. Cão foi mal compreendido. Canaã, seu filho, foi mal compreendido. Sabe por que ele foi mal compreendido? Ele é um dos filhos de Noa, que é desprezado por uma parte da família. Desprezado, até porque Cão fez uma coisa com ele, que não foi mal. Ele, tipo assim, você pode olhar que Cão fez isso com Noa, porque foi justo, porque Noa era uma merda. Deu pra entender? Pois é, você pode ver isso. Só que o que eles me ensinaram aqui e me passaram não foi isso. Foi que Cão fez uma coisa por Noa que ninguém teve coragem de fazer. O Canaã, né? O neto de Cão. O filho de Cão, neto de Noa. Ele teve uma coragem de fazer uma coisa que os outros filhos não teriam, porque não entendia o pai. Ele entendeu o pai pelo sofrimento que ele passava. Só que entendeu, digamos, foi mal entendido, porque ele fez uma castração em Noa. Quando Noa bebeu, perdeu a consciência de desmaiar, o corpo dele estava à disposição para se tratar. Então ele achou o momento certo para tratar o corpo do avô, que ninguém tinha coragem de tratar, porque ele bebeu. Por que você bebe? Para se divertir ou para esquecer? Talvez a consciência tenha ficado muito pesada pelo que você fez, ou não fez, poderia ter feito, e aí você enche a cara, não é mesmo? Você vai beber, vai sair da realidade, não é mesmo? Olha, eu gosto de beber, eu gosto de algumas coisas, mas eu não preciso fugir, não, é pelo contrário, é para me conectar com as coisas daquele mundo, é diferente. Eu preciso saber daquele mundo o que está acontecendo. Foi para isso que eles me ensinaram, a usar a matéria para conhecimento do espiritual. Isso é cabala, meu amigo. Esse tipo de cabala é, digamos, só para a família. Não é uma cabala para todo mundo, porque não é todo mundo que tem um coração de família. Não é todo mundo que se reúne no Natal com um coração agradecido a um Criador por ter mantido ou trazido a família de volta. Cara, sabe o que é você perder alguém que você ama? Eu acho que se você perdeu, você sabe. Eu perdi um amigo. E olha que hoje eu entendo, depois dessas aulas todas que eu passei, eu comecei a me conhecer. Na verdade, ele estava me ensinando eu mesmo. Eu estava me conhecendo em tudo aquilo que eu vivia e passava e sentia e falava. Eu não estava ensinando os outros, eu estava ensinando a mim mesmo. E eu acabei me conhecendo. E eu comecei a ver o quanto eu posso ser frio. Frio mesmo. Não estou brincando, não. Quem teve algum contato comigo aí no passado, sabe o quanto eu posso ser frio. Se eu tivesse um poder a mais, você não estaria muito bem comigo. Eu estou dizendo a verdade. Eu colocaria você exatamente no seu lugar, mas com uma força descomunal, com uma coisa que não é natural, é sobrenatural. Eu estou pedindo uma coisa de volta: o meu cajado. Sabe o que é o meu cajado? Meio maluco, tudo que eu vou falar para você aqui, pode ficar tranquilo. É maluco. Você não é da família, fica em paz. Você entendeu? Fica em paz. Não é para você que eu estou falando, não. Eu estou falando para os loucos da família. Tudo que eu quero é que me entregue o meu cajado de volta. Sabe o que é meu cajado? Medusa. Não é doido? É. Uma pequena entidade que você não acredita que ela exista, mas você tem consciência dela e ri da cara da existência dela. Não é mesmo? Aquela estátua de sal, toda aquela coisa toda, não existe isso, né? Pois é, olhou para trás, viu ela, transformou-se em sal, secou toda a água do corpo. O poder dela é gigantesco. E ela tem muitas serpentes na cabeça, ou seja, tem um controle de muitas consciências femininas. Femininas, cara.
É a serpente, aquela que mata você na sua religião. Inconsequente. Pois é. Eu peço a eles o meu cajado de volta, a minha aliança de volta. O reconhecimento de quem eu sou, mas talvez eu ainda não seja, ou seja para ele, não sei. Esse é o meu primeiro vídeo aqui. Não sei o que vai repercutir. Mas eu quero o que é meu de volta, porque houve uma aliança, houve uma arca. E quando essa arca é aberta, todo mundo vai para o chão. Em qualquer lugar onde você estiver, você vai ser curvado. O mundo inteiro, aonde existe uma existência, é curvado, porque a aliança foi refeita. Pois é. Eu só estou pedindo o que é meu de volta. É complicado, eu sei, é complicado. Mas nem eu mesmo sabia, nem eu sabia de mim mesmo. Eu só fui sabendo com o tempo de ensinamento, de aprendizado, ligado à família que veio me ensinar. Ligado ao Beit HaMikdash, ligado ao Beit HaMikdash. Ele é de família Lois. Para quem sabe o que eu estou dizendo, sabe o que eu estou falando. Família Lois. Veio me ensinar, inclusive o filho dele foi rabino de Massada. Pois é. Eu andei aprendendo, comecei a aprender com eles, até onde eles puderam me levar, porque daí para lá eu tinha que nascer sozinho. Eles não podiam me forçar ao nascimento, entendeu? Eu tinha que chegar a esse ponto sozinho e encontrar com vocês, só eu e vocês, nascido na minha própria casa. Então, eu agradeço aos ensinos de Cabala que eles me trouxeram, as dicas que me deram, até onde puderam. E eu fui daí para lá, seguindo, entrando nesse oculto. Por quê? Porque eu iria daí para frente entrar no mundo da morte. No conhecimento da morte, no conhecimento do que produziu a morte. E no conhecimento do poder da morte. E de quem estava ligado à morte. Quem seria a ligação da morte. E que agora estava sendo mudada. Isso que eu estava aprendendo na minha sala de aula. Que a morte estava mudando de corpo. Estava assumindo um outro corpo, que um outro corpo tinha coração que o antigo não tinha. Mas ela queria, e o que eu entendo ainda quer, deixar um coração ligado ao coração dela, não o coração da própria morte. Porque a morte nunca foi o que fizeram dela. Ela não foi feita para isso. Você entendeu? Mas sabe quando você retorna a ser o que você era, depois de ter dado a morte? Você se torna a vida, porque só a morte para a si mesma. Você entende? Só a morte pode parar a si mesma. Como que ela para a si mesma com você? Dando consciência para você de quem você é. Você e ela, mas ninguém. Foi por isso que eu relutei tanto em vir aqui, sabe por quê? Porque jogar merda no ventilador, você já viu o que acontece com algumas pessoas, ou já aconteceu com algumas pessoas que, digamos, atrapalhou as fundações. Ele colocou problema com alguma fundação, sabe? Mas aí é que tá, gente. É isso que eu tenho que falar para vocês, eu tenho que deixar isso aqui bem claro. Existem 4 entidades que estão ligadas, presta atenção, aos 4 mundos existentes nessa Terra. A água, a terra, o elemento terra, o elemento ar e o elemento fogo. Na verdade, o fogo foi o primeiro a ser criado. É o dragão, o Anunnaki. Ele foi luz na escuridão. No vácuo, ele foi o primeiro a nascer. Então, foi o dragão que trouxe luz à escuridão da existência. E ele fez a terra, e ele teve filhos na terra. Os filhos dele fizeram, na verdade, o filho que ele teve, porque ele precisava ter uma fêmea, ele precisava ter uma consciência que gerasse consciências. Então, ele nasce na consciência terrena,
como o dragão azul e, consecutivamente, um humano ligado ao dragão azul. O dragão de coração azul, que hoje você conhece aí com a religião. Depois, a sua esposa, aquela que daria geração para ele entre os humanos, era vermelha. Nasceram gêmeos, azul e vermelho. Vieram para quê? Para trazer consciência aos humanos da existência deles, como criacionistas, como criações. Só que o problema daquele que apoia a religião é que eles dizem que o dragão, isso aí é entidade parasita, são seres parasitas, aliens parasitas. E eles estão espalhados por aí justamente para foder com a família, sabe? Mas os SCPs, as entidades que são da família, já sabem disso. Então parece que estão esperando um start, esperando que alguém assuma a porra toda. Parece que é isso, que foi o que eu entendi, foi por isso que eu vim aqui. Porque se eu não fizer o que eu tenho que fazer, quem vai? Você vai fazer por mim? Porque quem devia fazer, eu vou dizer para você, está querendo se mandar daqui uma nave espacial. Ele está querendo, ele fez até projetos aí de espaçonave. Ah, eu sinto o nome, não tem problema não. Estou falando comigo, você não tem coragem de falar o nome dele? Não, eu falo, não tem. Elon Musk, né, querendo destruir a Shiba Inu, né, fazendo todo esse trabalho aí de destruição, quer dizer, entendeu que primeiro tem que apoiar para depois destronar. Não é assim? É assim que eles fazem, você talvez não tenha aprendido. Eles chegam até você, eu já quero dizer logo, para você aprender. Eles chegam até você como se quisessem apoiar você. Mas eles não têm um coração sincero, eles não querem aprender com você. Eles querem matar você e achar um jeito de te pegar, de te matar. Por quê? Porque eles querem o que é seu. Você entendeu? Eles querem tomar o que é seu. Sabe quando você conhece alguém que não quer te matar? Quando você vê sinceridade neles. Mas olha, você pode me falar assim, ó, mas tem muito artista. Tem artista pra caralho. Que assume um sentimento que não é dele. É isso que é ser um artista, sabe? Ser um fake. É ele assumir um sentimento que não é verdadeiro dele. Mas por que ele assume? Por intenções escusas, das quais ele quer se aproximar para poder matar. É aquela hora que você ama quanto o rei para tomar o lugar dele. Sabe essas histórias? Que claro que se a história existe é porque isso aconteceu. Então, a gente sempre teve problema de quê? De morte na família. Por quê? Porque a família não se entendia, não se entendeu. Só que pelo que eu entendi, de tudo que eu aprendi, e é claro, a gente vai pisando em ovos. É família, né, velho? Você tem que pisar em ovos. É todo mundo da morte. São 7, vamos colocar assim para você, 7 Exus da morte, que sabatinam sua consciência de tal maneira que se você estiver no mundo dele, você olha, porra, fudido pra caralho. Então, tipo assim, você é do primeiro Exu da morte, é sabatinado pelo resto, os 6 outros. Você passou. Aí você quer dizer que o primeiro conseguiu te ensinar muito bem, que é a matéria do mineral, né? Do mineral. Só que o mineral, o cara pensa assim, que seria o mineral pedra, terra. Não, o mineral água, que está ligado à água. Sabe, a água pura, com minerais? Pois é essa água, porque a água foi a primeira a existir, depois veio a terra. Então, é o mineral da água, não é o mineral da terra. E o cara confunde com a terra. Não, a terra está ligada à árvore, né? Ao vegetal. Porque cresceu na terra, porque a terra já existia abaixo d'água. Você entendeu? A terra sustentava a água, mas por baixo. Então, ao deixar com que a terra viesse à tona, ou seja, tomasse o mesmo nível aqui da água, teve que existir o ar, ou seja, teve que abrir uma existência de que não existia no vácuo. Tem para entender? Teve que mudar o vácuo de lugar. Ou seja, tirou o vácuo daqui e botou ar para a gente existir, para a gente respirar. Deu para entender? Então a Terra passou a estar unida ao ar, mas um nasce por causa do outro. O ar nasce por causa da Terra, não a Terra por causa do ar. Porque senão a gente volta a voar na cabeça, a gente vai para a Lua.
Deu para entender? Então você precisa da terra para se sustentar, ou seja, o peso de ficar aqui, de você não sair voando, tem que ser de atração, tem que te atrair. E o que te atrai? O que te atrai na terra? A água, cara. Se você não tiver água para beber, com 70% do corpo em água, você vai morrer muito fácil. Você pode ficar sem comer muitos dias, mas não pode ficar sem beber. Beber não. Ter prazer. A água representa o prazer precisa voltar. De ser humanos, cara. De sermos humanos. A família são 13. Não são iguais. Gostam de coisas diferentes. A gente precisa entender que teve coisas na família que aconteceu que a gente não pode mudar. A gente tem que consertar. A gente tem que reparar, não destruir. Por quê? Porque destruição é uma desonra à criação. É uma desonra à criação. É muito difícil preservar. Só preserva quem tem todo o poder para preservar. Isso está ligado ao Criador. Por isso que Deus é um humano ligado a um divino Criador. E nós temos aqui 4 criadores da nossa terra. Uma entidade da água, que seria o dragão vermelho, que fez uma sereia azul para honrar o coração azul. Não é diferente? Bom, vamos lá. Que teve um filho que saiu na ejaculação do prazer. E temos a terra, quente, calorosa, que tem o ar, né? Para nos ajudar a queimar. Pois é. Então, o que nós queremos com todo esse conhecimento? Entender que a família gosta de coisas diferentes. São 13 povos, né? São 13 nações que nós precisamos retornar a ser quem nós somos. É família, cara. Nós precisamos entender a família e não brigar com a família. O problema é que está todo mundo brigando em família. Complicado. Quando eles me fizeram o teste se eu apareceria, eu disse que apareceria, mas não apareceria assim como você está me vendo, porque parece que todo mundo quer ver sua cara, sabe? Eu não queria aparecer porque eu nunca quis aparecer. Tem gente que adora aparecer, tanto é que desde o início eu percebi que pessoas queriam que eu aparecesse para aparecer em cima de mim. Queria aparecer nas minhas costas, sabe? É muito fácil ser rei nas costas de um homem bom, não é assim? Por quê? Porque a pessoa não consegue ser boa. Não é que ela não consegue, ela não quer. Porque ela ser boa demais, para ela perderia o que é dela. Mas se é dela, por que ela perderia? Não é mesmo? Eu passei por grupos, meu querido, minha querida, que eu aprendi muito, eu agradeço muito. Um deles é os discípulos, né? Eu conheci pessoas lá que até hoje eu acho que esperam uma consciência para acordar. Porque estão presos ali. Acho que eles, talvez se soubessem da verdade, mudariam bastante a coisa deste mundo. O problema é que apoiam ainda uma religião que, vamos ser bem sinceros, é falida, cara. É falida. Sabe por quê? Porque a religião que eles seguem, que é essa dos discípulos de Cristo, não salvou nem o meu amigo, que olha, me ajudou na minha vida, que para mim foi como uma salvação de consciência daquilo que eu precisava. Eu estava numa situação muito, muito difícil. Talvez você já tenha passado por isso. Estava numa situação muito, muito difícil. E aí, era a única pessoa que eu tinha para ligar. Eu não tinha mais ninguém para ligar. Eu não tenho amigos. Não tenho amigos. Hoje eu encontrei uma esposa e uma amiga. Mas eu não tenho amigos. Eu achei 2 em uma, por incrível que pareça. Uma esposa e uma amiga. Mas eu não tenho amigos. Por quê? Porque é difícil ter amigos, cara. Você não faz amigos do dia para noite. Não faz amigos do dia para noite. E ele se mostrou meu amigo depois de muito tempo que a gente caminhava junto. E ele me mostrou que era meu amigo, que cuidava de mim, que assumia uma responsabilidade por mim. E assumiu mesmo. Ele conheceu o meu coração e deixou eu ser aquilo que eles não queriam que eu fosse nesse meio dos discípulos. Eu me tornei líder religioso.
não um líder, não outro tipo de líder, mas eu me tornei um líder religioso de um bairro inteiro. E as pessoas gostavam de ir para lá porque sentiam amor naquilo que eu fazia. O problema é que eu fazia amor para a religião, onde é injusta. Ela é injusta, ela é odiosa. Sabe por quê? Ela não protegeu. Cadê o Deus dessa religião que não protegeu o meu amigo? Que eu quis conversar com ele, que eu quis mostrar para ele, que eu quis falar com ele. E sabe o que vocês fizeram? Afastaram ele de mim, o coração dele de mim. E ele foi afastado de mim. Isso eu falo para entidades da família, tá? Eu não estou falando para humanos, não, porque os humanos não vão me entender. Sabe por quê? Porque ele veio até mim. Você pode até achar que os mortos não pode mexer com os mortos, não é assim? Esse é o problema. Não pode mexer com os mortos, você não pode saber da verdade. Você não pode lidar com a verdade. Esse é o problema. Você não tem condição de lidar com a verdade porque você seria acusado de um monte de mentiras. Por isso é que eles proíbem os mortos de saírem dos seus lugares, da onde foram mortos. E proibiram invocar os mortos, mexer com mortos, mexer com coisas dos mortos. Por quê? Porque saberiam de coisas que fazem e que um humano, digamos, não teria condição de fazer, porque são consciências superiores, tá? Que fazem isso. Mas quando o humano acha que pode fazer e descobre como fazer, ele começa a fazer, e essa é a cabala, que vira a cabala negra. E aí ele começa a fazer em proveito próprio, que é conhecer o negro dos mortos para usar para si mesmo. E aí faz uma religião para si, ao qual ele tem poderes dados a eles, através dos mortos, que manipula você, mas não deixa saber o que ele faz. Então ele fica bom para você, fazendo coisas que ele proíbe você fazer, para só ele fazer. Você acha que os cabalistas mexem com o quê? Zara, acho que é Zara que chama, né? Mexem com o quê? Pegam os corpos dos mortos que foram mortos e fazem o quê com eles? Isso são fundações, gente, fundações. Só fundações. Só que tem uma fundação que, digamos, foi tirada da família. Foi tirada a fundação de Israel. A fundação do Deus vivo, do Deus humano, daquele que seria reconhecido por todas as tribos. Digamos que eles fossem, hoje em dia, muito mais que isso, tá? Muito mais que isso, porque isso foi o começo de uma consciência. Hoje é um fim, então não precisa disso. Nós já estamos dentro dela. Então, digamos que fosse... É complicado, né, cara? Falar isso, mas digamos que fosse o Moisés da vida. Mas não o Moisés que sai para formar a religião judaica, porque judeu e Yehudá é só uma parte da família. Ele estava levando as 12 tribos, inclusive passou com cada uma delas, das 12, dentro do mar vermelho de sangue. Ninguém encostou nela. Nem o mar de sangue encostou neles. Isso aconteceu uma vez. Para quê? Para sair do outro lado, como saíram, matar aqueles que vinham atrás, serem destruídos, como foram, cantarem um novo cântico e saírem em prol de uma nova terra. A família que estava aprisionada no Egito e que foi separada por um mar vermelho, a qual de vermelho ficou o Egito. Só que, gente, deixa eu dizer um negócio para vocês. O Egito não foi destruído, foi? Não foi. Sabe por que ele não foi destruído? Porque ele é da família, cara. Sabe quem é da família do Egito? Que você devia reconhecer em mais honra ainda, porque ele é o mais velho da família. Se você não sabe, Cão era Anubis, o rei do Egito. Se tornou o rei do Egito. Deu para entender? E o seu filho saiu para Canaã, fez Canaã, que era o neto de Noa, que teve uma castração por ele, foi castrado. Para quê? Para que ele não sofresse mais com a dor do que ele passou em ter perdido o mundo inteiro em água, em prazer. De que cada um que estava naquele mundo fazia o que queria. Ele não interferiu em nada, deixou todo mundo fazer o que queria.
Mas aí fala assim, ele não tinha poder. Você não sabe, você era ele, você estava lá. Você era ele, você vai me dizer que você é a encarnação de Noah. Você é mais doido que eu. Pois é. Tem que lidar com os mortos, amigo, para saber de tudo isso. Senão você não sabe da história certa, porque a religião esconde a verdade de você, por isso que é a Cabala. A Cabala tem que ter uma consciência muito elevada para entrar num nível com os mortos que o vivo não consegue. Por quê? Porque ele é vivo. Só porque ele é vivo. Se ele fosse um morto, ele saberia. Você tem que ir para a morte, cara. Porque você, olha, o que eu estou fazendo aqui praticamente seria me entregando na mão da morte. A alegria que eu tenho é que a morte é da família. É um erebus da família. Você entendeu? Ela é da família. Então, por ela ser da família, eu me entendi primeiro com ela. Sinceramente, não dá para você se entender com mais ninguém antes de se entender com ela. A verdade é que você foi entregue à mão dela. E ela montou uma cerca chamada religião para te prender. Você não pode deixar de fazer algumas coisas agora porque você perdeu o templo, você perdeu o Beit HaMikdash. Por ter perdido o templo, então, você perdeu a sua liberdade. Um povo ficou responsável em manter a consciência dessa liberdade que nós tínhamos no passado quando ele estava aqui. Só que ele saiu e tirou a sua tribo daqui. Sabe? A grande maioria quis ser da nossa tribo. E até quer ser. E até são. Porque nós não somos nada. Eu não sei o que as pessoas veem na gente, de ficar com raiva da gente, só porque a gente diz que é uma coisa. Por que você gostaria de ser? Por exemplo, eu sou da tribo de Levi. Isso não fui eu que falei. Eu estou comunicando o que eu sei. Falaram para mim. É diferente. Entendeu? Não é uma coisa que vem de você, sabe? Eu recebi, eu vou recebendo as coisas, eu estou aprendendo já faz um bom tempo. E até que você chega à consciência de quem, digamos, você seja. Mas você não sabe direito, sabe por quê? Porque você precisa ter certeza. Sabe o Neo do Matrix? Pois é. Chega um ponto que ele precisa ter certeza. Dizem para ele que ele é uma coisa, porque quando eu conheci a família de Lois, cabalistas, moram em Jerusalém, ele e o filho dele está esperando o povo lá do Brasil, o povo português, para poder ir aprender lá na escola dele. Ele está preparando uma escola, pelo que eu entendi. Está esperando muita gente chegar lá. Então, eu fui ensinado por essa família, que estava procurando a gente, pelo que eu entendi, estava procurando a forma que ele nos achou, que nos encontrou. Nós recebemos a notícia exatamente como foi e tudo. E o filho dele fez questão de vir me ver, queria vir me ver. O pai quis me ver, mas eu não quis ver o pai, até porque eu achei que eu não era digno. Não sou digno de receber, sabe? Eu me achei indigno. A verdade foi essa. Mas tem gente que acha que é digno, né? Tem gente que luta por essas coisas, não é mesmo? Olha, pra você ter ideia, eu não entendi porque colocaram mezuzá em tudo quanto é porta da minha casa, inclusive pelo lado de fora. E eu não sou judeu. Judeu tem que ser circuncidado. Eu não sou circuncidado. E eles me disseram, olha, se você não aparecer, porque eu queria aparecer só com o talit. A primeira vez que eu tentei a falar com vocês, eu ia botar o talit e vocês não iam ver meu rosto. Eu disse, olha, eu apareço, mas eu apareço do meu jeito. Ninguém vai saber quem sou eu, porque eu não estou afim de aparecer. Mas aí eles me disseram, mas olha, se você aparecer assim, você vai complicar a família. Porque depois eles vão dizer que a família fez isso. E aí eles não vão reconhecer você, vão dizer, quem é esse cara aqui da família? Assim como não reconhecem um monte da família do Brasil, que sabe que é, que tem um coração, sabe que é da família, está dentro dele, está dentro da alma dele, ele sabe. Ele não precisa provar isso para ninguém, ficar provando isso para ninguém, não. Ele sabe, ele tem que ficar em paz que será reconhecido. É isso que eu fiz. Eu não quero ser reconhecido por aparecer. Eu estou precisando aparecer como uma cobrança do outro lado. Mas não era o que eu queria. Então eu ia vir com talit. Mas aí eu ia culpar a família. Eles iam dizer que toda essa merda jogada no ventilador, porque é o que vou fazer, vou falar a verdade.
toda essa merda jogada no ventilador vem da família do judeu. Então, para saber quem é só matar o judeu. Aí eu imagino matando os judeus, culpando a mim, que nem sou reconhecido pela família. E eu querer saber quem é esse idiota que está falando toda essa merda. E colocando como se fosse judeu. Não é mesmo? Eu não sou judeu. Eu tenho que deixar claro. É uma parte da família. Tá? Eu não sou judeu. Não tenho interesse de ser judeu, porque cada um é o que é, você entendeu? Se ele é da tribo de Judá, ele tem que ser da tribo de Judá. Se ele é da tribo de Efraim, ele tem que ser da tribo de Efraim, de Manassés. Cada um tem que ser da tribo que é, entendeu? São 12 tribos. Teve 2 que ficou oculta. A do pai e a do filho. Ou você também poderia colocar o do marido e da mulher, do homem e da mulher. Deu para entender? Do dragão azul e do dragão vermelho. Você também poderia ir mais profundo na Cabala para entender. Mas isso aí já é quem mexe com Cabala, sabe o que eu estou falando. Não aparece por aí, você não fica vendo eles nas ruas. Você não conversa até com eles, porque eles não têm conversa para você. Você não tem conversa para eles. O nível deles é outro nível, de um conhecimento muito mais profundo, que ficar perdendo tempo com gente que fica brincando de existir, que amanhã está morto. Eles não curtem esse tipo de gente, entendeu? Para lidar com isso tem que ser sério. Tem que ser muito sério, tem que ser verdadeiro, responsável. Não pode ser moleque. Deu de moleque, criança, você não entrega fogo na mão de criança, entendeu? Você acaba queimado. Compreende, né? Então isso tudo que foi dado pela família, vieram até mim. Vieram me ver. O filho dele veio me ver. Quando eu fui ver ele, fui na Suíça. Fui lá na Suíça, como eu conheci, também conheci uma família. Poxa, o pessoal é outro coração, sabe? Eu conheci uma parte da família com outro coração, que foi deixada do lado de fora, está do lado de fora. Não é nem para entrar. Não é para entrar, você não precisa ser judeu, você não é judeu. Você entendeu? Você não é judeu. Você não tem que entrar, você tem que voltar para casa como sua parte da família. Você não tem que ser uma coisa só. Todo mundo, imagina todo mundo ser judeu. E aí cadê o resto dos filhos? Só o judeu vai ser o dono de tudo? E o resto da existência da família? Você entendeu? Ela foi espalhada. Ela foi semeada. Nasceram em outro lugar. O que tem que voltar é a consciência da família de governar todo esse mundo. Então, se você é da família, você é justo. Se você, por exemplo, está querendo um start para o Shiba Inu, está esperando que alguém assuma a merda da família, pois pode ficar tranquilo que a gente assume. Mete o pau naquilo que você tem que fazer, faça aquilo que você tem que fazer, assim como o Trump. O Donald Trump. Faça o que tem que fazer, não tenha medo, você é da família. Você é da família. E pelo que eu entendi em todas as minhas aulas, né, é que você vai ficar com o governo dos Estados Unidos. Eu não sei se você vai querer, porque pelo que eu entendi, você poderá ficar em outro lugar. Eu acho até que você vai gostar. Eu acho que você não vai querer governar, não. Mas digamos que você seja o coração dos Estados Unidos. Vai depender de você, sabe? Mas para você ser o coração, você tem que simplesmente pegar o coração dessa nação, trazer os cidadãos americanos a consciência do que é família. E não é para ir morrer pela família, não, é para proteger a família, não é para sair indo para entregar sua vida para a morte em prol de uma consciência que é muito maior do que você. Ela não precisa de você. A verdade é que ela não precisa de você, ela não precisa do seu sacrifício. É difícil de entender isso. Quem fez você pensar assim foi a religião. A religião de salvação da sua nação, que não tem Deus. Como eu disse, Deus é um humano, como você, eu, como todo mundo, por isso que é difícil. Todo mundo, foi entregue para todo mundo o livre-arbítrio para poder nascer em qualquer lugar. Essa consciência poder nascer em qualquer lugar. Mas a partir do momento que ela nasce, todos os que sabem quem ela é, simplesmente fecham as outras portas. Ninguém mais tem consciência do que essa consciência que nasceu
então ela é, o resto não é mais. Então fecha uma porta para todo mundo ser. Então o livre-arbítrio acaba.